Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pela CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. Centro Espírita que é aqui em São Paulo, na Vila Romana, Lapa, né? Vila Romana. Todos os sábados nós nos reunimos nesse período entre 17 e 18 horas, quando nós procuramos estudar o livro Consolador, a Luz da Doutrina Espírita. O livro Consolador, para quem não conhece, é um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram elaboradas pelo pessoal da FEB em 1941. O livro, na verdade, ele foi publicado em 1941. Essas perguntas, elas foram ali elaboradas entre os anos 38, 39 e 40, né? E elas foram ali endereçadas a Emmanuel através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. E o nosso irmão Chico, né, se ofereceu ali na psicografia para nos trazer essas respostas, respostas essas que nos ajudam, nos trazem luz, né, no entendimento da doutrina espírita, que é o cristianismo revivido. Nós estamos atualmente na pergunta do número 219. A pergunta 219 está iniciando um novo capítulo que se chama Iluminação. O capítulo 2.4, em cuja o bojo de perguntas inicia-se com a necessidade da iluminação. Porém, antes de a gente iniciar os nossos estudos, nós vamos aqui agradecer a espiritualidade amiga, agradecer aos guias e ao mentor desse nosso trabalho, que nos acompanha, que está sempre aqui junto de nós, estando aqui, você prega presente, ou você que assiste pela internet, você que está assistindo depois, sem nenhum problema. Todo esse trabalho, ele é um trabalho que sempre é acompanhado pelos guias, mentores, porque todas as vezes que nós ali nos colocamos no estudo, nós ali procuramos aprender com os ensinos do Cristo e colocá-los em prática em nossa vida, nós sempre encontramos espíritos amigos que nos acompanham. E como mesmo Jesus disse, onde dois ou mais ali estiverem em meu nome, eu lá estarei, ele sempre se encontra junto de nós, onde quer que nós estejamos. Se você está assistindo agora ou está assistindo depois, sempre você vai estar acompanhado de um espírito amigo, sempre vai estar acompanhado de um irmão que estará ali junto com você, te inspirando, te colocando bons pensamentos, te direcionando nesse aprendizado que nos liberta, aprendizado que nos leva à felicidade, a felicidade para a qual nós somos criados. Vamos, então, mergulhados nesse fluido cósmico universal, levar os nossos pensamentos e pedir a Deus e pedir a Jesus que nos inspire, que nos acompanhe através dos nossos irmãos espirituais, para que possamos compreender, para que possamos entender e levar, principalmente, colocar em prática todos os ensinos que o Mestre Jesus veio nos trazer na sua vida, que é o seu Evangelho, que é o código moral de conduta do ser humano. Agradecidos, vamos então estabelecer essa sintonia, levando os nossos pensamentos numa prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Seja bem-vindo, meu irmão Samuel, obrigado pela presença, por estar aqui junto com a gente, estudando e procurando entender um pouco mais as máximas de Jesus, com o auxílio do nosso irmão Emmanuel, que sempre está muito disposto, está sempre presente conosco, junto dos seus mensageiros, dos seus enviados que nos acompanham. Hoje a gente está aqui com a Rosilene, com o Edson e o Nivaldo, lá no fundo, escondidinho. Ele fica atrás da Rosilene para não aparecer. Tá? Assim, ele fica ali escondidinho, que ele fala assim, lá no fundo eu não preciso falar nada, fico quietinho. Mas eu não esqueço que ele está lá no fundo, sabe? Eu sei que ele está lá no fundo. Então, a gente está, todos nós aqui, junto com os nossos guias, com os nossos mentores, com o mentor desse trabalho, e vamos juntos estudar um pouquinho do livro O Consolador.
Semana passada, como eu disse, a gente começou o estudo do capítulo novo, capítulo 2.4, iluminação, necessidade. Iluminação refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva a uma compreensão mais aprofundada da vida, do propósito espiritual e do caminho para a evolução espiritual. Essa é a definição mais simples, né, da palavra iluminação e que nos leva à necessidade. A semana passada nós falamos sobre a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos, se havia essa necessidade imediata dentro da doutrina espírita. Trabalhamos sobre esse aspecto, falamos sobre algumas perguntas do Livro dos Espíritos, a 833, 834, falamos sobre a pergunta 207 do Livro Consolador, e mais algumas outras perguntas, inclusive eu trouxe um texto, em que foi uma pesquisa que eu realizei pela internet, em que a gente trabalhou um pouco sobre o processo do proselitismo, o que é o proselitismo e como isso é encarado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, hoje, a pergunta é um pouquinho diferente. A pergunta de hoje é a 219, e eu vou compartilhar a tela com todo mundo para que a gente possa ler e refletir um pouco sobre essa pergunta. A pergunta, na verdade, é uma pergunta dupla. Tem duas perguntas dentro de uma única pergunta. E a resposta de Emmanuel também segue a mesma ordem. Ele vai responder a primeira pergunta e, na sequência, trabalhar sobre a segunda parte da pergunta. Elas estão interligadas? De certa maneira, sim. Tudo, na verdade, está interligado. Todas as perguntas desse livro, como todo o Evangelho, ele é um colar de pérolas. Na linguagem hebraica, a gente chama isso de harizar. Harizar é uma palavra em hebraico que significa colar de pérolas. Ou seja, são pontos que nos levam a uma reflexão, tanto no nível moral como intelectual, e que nos levam à libertação. O que é essa libertação? Yeshua, né? É a palavra que diz Jesus, que nós traduzimos como Jesus, o nome dele era Yeshua, né? Yeshua significa salvação. Mas salvação do quê? Salvação de não nos vermos espíritos imortais e não nos vermos com a possibilidade da perfectibilidade e principalmente de alcançar essa perfectibilidade e essa felicidade para a qual nós somos criados, né? Então, salvar-nos, não nos vermos espíritos imortais, e vermos apenas aquele ser que nasce e morre e que não tem uma sequência, não tem um crescimento, que não tem uma finalidade, né? Perda dessa finalidade normalmente nos leva a uma consequência natural que é realmente o desgosto pela vida, né? O desgosto pela vida, a perda de perspectiva. Então, essa é a ideia principal, né? Daquilo que Jesus veio nos apresentar, daquilo que Jesus veio nos provar, né? Porque ao ser morto e crucificado, Jesus morreu na cruz. Sim, morreu o corpo de Jesus. Mas ele voltou ao terceiro dia para nos certificar, para patentear para nós que a vida continua existindo. Nós somos espíritos imortais. Então ele veio ali nos dar essa prova patente da imortalidade da alma, assim nos fortalecerá a nossa fé e a nossa esperança no futuro, a esperança de encontrarmos essa felicidade, caminharmos nessa felicidade para a qual nós somos ali criados. Mas isso é apenas uma abertura. Vamos então agora à pergunta, né? E vamos procurar caminhar no entendimento dessa pergunta. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu acredito que a Rosana ainda está naquele trabalho que ela colocou na semana passada, né? Que é o trabalho que ela está desenvolvendo dentro de um grupo lá em Montes Claros, né? Uma cidade dela, de esclarecedores. Na doutrina espírita, a gente pode trabalhar como doutrinador ou esclarecedor. São sinônimos, né? E existe uma formação para esse tipo de pessoas, né? Para esse pessoal, né? E é importante essa formação dentro de um grupo mediúnico, né? O trabalho do esclarecedor, o que ele pode utilizar, as ferramentas que estão disponíveis. E normalmente esse curso ele não dá para ser dado nem no final de semana, né? Ele é algo mais complexo, então normalmente envolve 2 ou 3 aulas, né?
Ela, há uns tempos atrás, ela deu esse curso numa outra local e ela gastou 3 finais de semana. Se não me engano, esse curso que ela está dando nessa cidade de Montes Claros, nesse centro, ela me parece que vai fazer em 2 finais de semana, mas são aulas de 2 horas, né? Então é mais pesado, mais puxado. E eu acredito, então, que possivelmente a semana que vem a gente já tenha a presença dela aqui com a gente. Vamos torcer para que ela esteja com a gente, porque ela sempre traz boas reflexões, né, que nos ajudam bastante. Mas vamos trabalhando com o nosso material, com aquilo que nós temos, e isso com certeza nos basta, porque Deus ajuda a criatura através da criatura. Então, com certeza, muitos de nós vai receber inspiração, vai ter uma influenciação ali, uma inspiração mesmo que vem do alto, que vai nos ajudar na compreensão, que a gente possa compreender melhor aquilo que Emmanuel vem nos apresentando através das respostas anotadas pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Pergunta de hoje, 219. Nos trabalhos espíritas, ou seja, nos nossos trabalhos aqui realizados dentro de um centro espírita como esse, onde poderemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? A pergunta em si ela é fácil de responder, né? Mas, consequentemente, é importante a gente refletir sobre isso, né? Dentro de um centro espírita como esse, onde podemos encontrar a fonte principal do ensino que nos oriente para a iluminação. E a segunda parte, poderemos obtê-la com as mensagens dos nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Olha que interessante, porque ela é uma pergunta dentro de uma outra pergunta em que ela nos leva a reflexões, né? Porque a resposta da primeira pergunta, ela parece muito rápida, muito objetiva, mas ele coloca uma outra subpergunta dentro da mesma pergunta, né? Porque existem outras fontes, que não é a fonte principal, a fonte máter, que a gente possivelmente é a que o nosso irmão Emmanuel deve tratar a resposta, e que não é só a fonte máter, há outras fontes, né? Então, aí coloca sobre essas outras fontes, né? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos, ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração. Ou seja, somente com aquele valor que você já edificou, isso bastaria? Então, são perguntas interessantes e estão realmente muito integradas, muito juntas, né, dentro da mesma ideia. E aí a primeira parte, né, da resposta ele coloca: numerosos filósofos compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tende no mundo o Evangelho do Senhor, e nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores, cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres, mas a obra definitiva do Espiritismo do Espiritismo é a edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-vos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto de vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização, porém, é firme e imprescindível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito, porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre.
conheceis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Bom, a primeira parte da resposta, que vem até essa parte aqui, que é profunda no Evangelho de Jesus Cristo, refere-se à primeira parte da resposta, ou seja, à primeira pergunta. E referente à segunda pergunta, ele traz o último parágrafo, que é subdividido em diversos pequenos pontos, né? Vocês veem que termina impressível, tem um ponto final, inicia-se um novo parágrafo dentro do mesmo texto, imprescindível em outro ponto, inicia-se um novo parágrafo dentro do mesmo texto em que ele termina, ou seja, são três pontos, né, em que ele vai trabalhar dentro do mesmo parágrafo na segunda parte da resposta. Bom, eu vou fazer o meu comentário a partir daquilo que eu entendi e vou trabalhar pela primeira pergunta e depois para a segunda pergunta. Na primeira pergunta, nos trabalhos espíritas, onde podeis encontrar a fonte principal do ensino que vos oriente para a iluminação? Ele abre o trabalho, né, o nosso irmão Fernando, falando que existem diversas fontes, né? Existem a fonte filosófica, a fonte científica e a fonte religiosa. Porém, ele coloca, né, que todas elas são importantes na iluminação do seu líquido, mas existe apenas uma, que é roteiro, que é o caminho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo, código moral de conduta do ser humano, é o roteiro doutrinário que jamais poderá ser ultrapassado. A doutrina espírita, em si, ela é trina. Ela não é um trino, ela é trina. O que quer dizer isso? Muitas vezes as pessoas confundem a doutrina espírita e a separam em três vertentes. E aí falam, existe o espiritismo filosófico, o espiritismo científico e o espiritismo religioso. O que é uma tremenda inverdade. O espiritismo em si, ele é uma coisa só. Ele é doutrina, ciência e religião. E não tem como você separar esse aspecto dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é trina em si. Então, não existe essa coisa de dizer assim, espiritismo científico, espiritismo filosófico, espiritismo religioso. Não, existe apenas uma coisa. Existe apenas uma prática, que é o espiritismo, que é a doutrina espírita, ou seja, espiritismo é um neologismo, né, que vem da palavra espírito, que é o seu radical, né, do radical espírito, você tem um neologismo que é o espiritismo, ou seja, os ensinos que foram trazidos ali pelos espíritos, que são o cristianismo revivido, ou seja, o próprio evangelho do Cristo, que é nos apresentado agora, nesse momento da terceira revelação, que é o Consolador, que vem nos apresentar, que vem nos trazer luz e compreensão de tudo aquilo que Jesus veio apresentar há 2000 anos atrás e muito mais, porque ele mesmo disse, né? Eu tenho muito para vos dizer, mas eu podeis suportar agora, mas o Consolador, a doutrina espírita, ela vem, além de ressuscitar, além de trazer de volta tudo aquilo que o Cristo veio nos apresentar, ela dá um passo além, ela fala de algo mais, porque Jesus, a preocupação máter de todo o trabalho dele, porque Jesus era o amor encarnado, Jesus ele era o príncipe da paz, né? Yeshua Ben Mariam, Nassif Shalom, né? Jesus, filho de Maria, Jesus, filho de Maria, príncipe da paz, ele era o príncipe da paz, ele veio nos apresentar a paz, ele veio nos apresentar o amor, ele veio não só apresentar, ele veio viver a paz, ele entra em Jerusalém contado no burrico, né? Então ele veio nos representar a paz, ele veio trazer o amor, ele veio viver a paz, ele veio viver o amor, e por isso ele coloca nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar o Evangelho de Cristo, não tem como. Ele é o nosso modelo e guia. Se não me engano, a pergunta que fala sobre isso é a 600 e... acho que é 600 e... aí eu anotei. 625 do Livro dos Espíritos. Eu não tenho costume de ficar... eu sei as perguntas, né, mas eu não consigo memorizar o número das perguntas, né? E, se fosse honesto, eu nunca me preocupei muito
em memorizar número da pergunta, em memorizar versículo, número do versículo, número do capítulo. Normalmente eu gosto muito de trabalhar com o que aquilo pode realmente significar, o que aquilo representa, o que aquilo pode edificar, né? E ele continua, né? Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Bom, foi todo o trabalho que o Cristo fez ali, né? Ele viveu a vida dele foi realmente trazer todos esses aspectos da verdade, das verdades espirituais, da verdade de um Deus que é amor, né? Jesus nasceu judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, mas ele veio ao mundo exatamente para que desse testemunho da verdade, para que desse testemunho dessa verdade evangélica e de nos preparar para todo esse caminho. Teorias e fundamentos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para filosofias terrestres, mas só a obra definitiva do Espiritismo e da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, essa edificação é algo que cada um de nós vai realizar. E é essa edificação, essa construção que nós chamamos de reino de Deus, que não vem com aparências exteriores, mas que está no íntimo de cada um de nós, que está no nosso coração, e é nesse coração que você edifica o reino de Deus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, esta edificação é que vai realmente nos conceder essa iluminação. É interessante pensar nesse aspecto, porque no Evangelho de Mateus, e esse eu lembro, né, está lá no capítulo 5, né, logo após o Sermão do Monte, e Jesus fala para os seus discípulos, né, ali é uma conversa mais reservada com os seus discípulos, em que ele diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, mas glorifiquem a Deus que está no céu. Não se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama, ou debaixo do móvel, ou para se colocar debaixo do alqueire, depende da tradução que você estiver lendo, mas para colocar no velador, para que ilumine a todos que estão ali na sala. Mas como fazer brilhar a vossa luz? Porque se ele fala assim, brilha a vossa luz, quer dizer, para que isso possa brilhar, precisa uma luz só para poder brilhar, uma candeia para ela poder brilhar, ela precisa consumir alguma coisa. Uma candeia para a chama brilhar, ela consome o óleo de oliva, que é colocado dentro da oliveira, que é colocado dentro da candeia, para que ela possa ali consumir aquele óleo e brilhar, gerar luz. Então, para que a gente possa gerar luz, a gente precisa dar algo de nós. Você precisa tirar algo de dentro de você. Você precisa tirar aquilo que você construiu no seu coração, aquilo que você edificou no seu coração. Você precisa dar algo de você para que você possa trazer essa luz, para que você possa fazer com que essa luz brilhe. E essa luz não é para um brilho para o nada, mas um brilho para levar essa luz para as outras pessoas. Por isso que ela deve ser colocada no velador, para iluminar todos que estão na casa, para que possa aquela construção levar algo de bom, demonstrar para as pessoas esta edificação e essa luz, essa proficiência dessa luz, que pode servir de orientação para que as pessoas possam ali, através do exemplo, construírem, edificarem o próprio reino de Deus e possam multiplicar essa luz, fazendo com que o mundo fique um mundo de luz, um mundo melhor, um mundo realmente voltado para a luz, voltado para o bem, né? Então, essa é a ideia, né? Que essa edificação dessa consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo nos leva a edificar, a construir essa edificação pessoal, intransferível, que cada um vai fazer do reino de Deus dentro de si, para que possa efetivamente ter algo ali para consumir em prol do próximo. Afinal de contas, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Para renunciar a si próprio,
precisa que você tenha ali já essa aventura, né? Esse amor que você ficou no teu coração pelo próximo, oferecendo. Porque, gente, não existe nada melhor no mundo, nada mais gostoso no mundo do que sentir gratidão. E a gratidão, ela é contagiosa, ela é algo assim sublime, não tem nada mais melhor do que a gratidão. A gratidão por você poder ter ajudado, pela gratidão, pela oportunidade de servir, isso é contagiante, isso é maravilhoso. E com relação à segunda parte da resposta, que ele coloca assim, né? Poderemos obtê-la com as mensagens dos nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração. E ele termina, né? O plano invisível poderá trazer-nos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos nossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios da crença no vosso mundo impressível. Todavia, esse é o esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, ou seja, a caridade, né? O amor em ação, junto da vossa personalidade. Só o trabalho, só a caridade, o amor em ação, a caridade, o trabalho de autoevangelização, olha, novamente falando, que é algo pessoal, nós temos que fazer, né? Porém, é firme e imprescindível. Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar. Ou seja, só você realmente introjetando esses ensinos, edificando, praticando a caridade, praticando o amor ao próximo, dando de si, é que pode iluminar, não há outro jeito, né? Engrandecer e redimir o espírito, porquanto depois de vossa edificação, com o exemplo do mestre, ou seja, mestre modelo e guia, pergunta 625 do livro dos Espíritos, né? Quem poderá servir de modelo e guia para a humanidade, né? Ele coloca fé de Jesus ou Jesus, dependendo da tradução, mas de qualquer maneira Jesus é o nosso modelo e guia, né? Alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Que verdade, né, que nos fará livre, né? A verdade é nos vermos espíritos imortais e nos vermos como espíritos que estão num processo contínuo de aprendizado, de edificação, de construção desse reino de Deus e que nos fará livre da influência do materialismo, da influência, principalmente do orgulho e do egoísmo, que nascem da raiz, a raiz de tudo isso, que é o interesse pessoal. É quando nós deixamos de estarmos ali, vamos dizer, gravitando em torno de Deus, né? E o nosso objetivo é gravitar em torno da unidade, em torno de Deus, e a gente, em vez de querer ficar gravitando em torno da unidade, a gente, não, eu vou fazer o meu próprio ponto, né? E vou ficar gravitando dentro de mim mesmo, ou seja, dentro do meu ego, né? É quando você abre espaço para o teu interesse, para o interesse pessoal, e tendo interesse pessoal, você alimenta o orgulho e o egoísmo e deixa de gravitar em torno da unidade, em torno de Deus, ficando ali parado dentro da sua gravitação pessoal do orgulho e egoísmo. Você deixa de crescer, você deixa de edificar, você deixa de caminhar, né? Eu queria apenas fazer um ponto em que o nosso irmão Emmanuel não chama atenção, mas que eu acho interessante a gente pensar, porque aqui poderá obtê-la com as mensagens dos nossos entes queridos, né? Essa iluminação. Bom, ele coloca aqui que essas mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados poderem guardar os mais elevados princípios da crença, do vosso mundo impressível. Mas, realmente, modelo e guia Jesus Cristo. Modelo e guia é o seu código moral de conduta, que é o Evangelho. A gente pode receber mensagens edificantes, a gente pode receber muitas luzes, como estamos recebendo aqui agora, com o livro O Consolador, que é um livro que veio através das mãos do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e veio através da espiritualidade do nosso irmão Emmanuel, que era o seu mentor, o mentor dos trabalhos de Francisco Cândido Xavier. Ou seja, nós podemos receber mensagens comovedoras, convincentes, desses nossos irmãos, mas nós também precisamos estar muito atentos a essas mensagens. Porque, da mesma maneira que nosso irmão Emmanuel pôde, ou se utilizou da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier para nos trazer mensagens libertadoras, mensagens esclarecedoras, que nos trazem luz,
que nos trazem muito entendimento e que nos ajudam na nossa caminhada, nós podemos receber também mensagens de irmãos que podem ali se valerem de um médium e podem nos trazer mensagens que muitas vezes são assim mensagens que são comovedoras, que têm artigos que são até muito convincentes, mas muitas vezes ali no meio eles acabam plantando algum ponto de discórdia, algum ponto de desentendimento, porque no âmbito, no mundo que nós nos encontramos, que é um mundo de provas e expiações, irmãos podem, irmãos pseudo-sábios, irmãos zombeteiros, que fazem parte dessa linha dos espíritos que nós chamamos de espíritos imperfeitos, em que nós ali nos encontramos, pelo menos eu falo por mim, me encontro nessa ordem dos espíritos imperfeitos, né? E que nessa ordem de espíritos podem muitas vezes ali vir trazer essas mensagens, e essas mensagens às vezes elas podem ter muitas vezes palavras comovedoras, serem muito convincentes, trazerem muitas coisas que parecem ser assim maravilhosas, mas ali no meio às vezes podem ter coisas bastante complicadas. Então, o que eu, o que eu gostaria de encerrar, a minha parte, a minha participação, é que a gente nunca pode esquecer de uma recomendação que Jesus nos disse, né? E essa recomendação, ela tem que ser muito bem compreendida, né? Olhai, orai e vigiai. Olhai, orai e vigiai. Mateus, ele faz uma separação, às vezes ele fica só orai e vigiai, mas se a gente olhar no Evangelho, antes dessa passagem que ele anota orai e vigiai, há outras passagens que nos falam do olhar, né? Do ver, do vide, né? Vide para que não sejais enganados, né? Então, olhar, vigiar, olhar, orar e vigiar, é uma sequência mais lógica, e que fica muito mais evidente, principalmente no Evangelho de Lucas, em que ele segue essa sequência, né? Então, esse olhar é muito importante, né? Olhar, ter atenção, estar ali realmente com atenção nas palavras, nas ligações que essas palavras ali elas vão se elucidar, levar à compreensão. Esse olhar é muito importante. O orai é importantíssimo porque ele vai nos permitir que nós estabelecemos essa sintonia com Deus e essa sintonia com os nossos irmãos espirituais, para que a gente possa ali ser inspirado em muitos dos nossos momentos ali principalmente do olhar, a gente no orai, né? E nesse olhar a gente possa perceber às vezes algumas minudicências, alguns pontos que podem ser conflitantes, que podem levar a certo desequilíbrio e que é importante a gente perceber isso. Então, olhai e orai. E, principalmente, o vigiar. Vigiar os nossos próprios pensamentos, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não entre na vibe, na sintonia, na vibe é a palavra mais atual, né? Na sintonia, né, desses irmãos que estão ali querendo fazer às vezes desvirtuar o processo, levar uma dissolução do grupo, né? Muitas vezes eles querem mesmo dissolver o grupo, então eles trazem mensagens bonitas, comovedoras, mas ali no meio ele coloca alguma palavra, alguma construção que vai gerar discórdia, vai gerar discussão e vai acabar dissolvendo o grupo. Então, olhai, orai e vigiai, para que a gente não caia em tentação, para que a gente continue sendo sempre unidos, sempre resolutos e ter o Cristo como modelo e guia. Na dúvida, a pergunta que a gente sempre deve fazer para nós mesmos, e essa com isso eu encerro: será que Jesus faria dessa maneira? Como Jesus pensa a respeito disso? Como Jesus agiria nessa situação, nesse mesmo modelo? Se a gente tiver como Jesus sempre como modelo e guia, dificilmente a gente vai errar, dificilmente a gente vai cair no erro. Então, na dúvida, põe na pergunta: como Jesus agiria dessa maneira? Como Jesus, no evangelho dele, que é o código moral de conduta do ser humano, como ele agiu nessa situação? Como ele trabalhou nessa situação? Se a gente seguir isso, com certeza a gente nunca vai errar. Bom,
É o que eu gostaria de colocar a respeito dessa resposta, dessa pergunta. Eu gostaria de ouvir um pouco o que vocês pensam a respeito. Eu falei muita coisa, gostaria de ouvir um pouco o que as pessoas podem aí trazer para a gente relativo a essa pergunta. Eu gostaria de colocar falar outro, senão o pessoal da internet não escuta. Nós saímos da nossa ignorância. Sim, são mais questões. Qual a direção? Nós saímos da nossa ignorância, nós saímos da nossa iluminação. Essa pergunta me deu um norte e me fez com você pensar de outra forma. Nos evangelizarmos, nos educarmos para conseguir atingir a iluminação, conseguir atingir uma abertura de consciência, criar um caminho para a Terra. Mas isso, para mim, é muito lindo. Eu tenho agradecer. Rosana, tinha perguntado de você. Eu falei que você estava dando ainda curso de formação de doutrinadores, esclarecedores, né? Que bom que você está aqui com a gente. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Gilberto, Sati, Leia. E aí, vocês, na internet, alguém gostaria de colocar alguma coisa? Hoje nós estamos aqui com o quórum bem pequenininho. Deixa eu mudar a pergunta, ou palavras da pergunta ou da resposta aí do Emmanuel, porque há uma divergência no seu livro digitado aí com o que está no meu livro. Uhum. Numerosos filósofos hão compendiado. E o que você leu aí, numerosos filósofos há compreendido. Compendiado é resumido, é reduzido, né? Essas teses de conclusão do Espiritismo na filosofia, na religião e no meio científico. Então, quer dizer, mas é só uma diferenciação. Não sei se o seu livro está essa mesma coisa que o meu aqui está. Tá sim, a mesma coisa, é um compendiado. Provavelmente a pessoa que digitou, ela quis ali facilitar e, na verdade, complicou. Toda vez que a gente substitui uma palavra, a gente acaba perdendo a profundidade da resposta, né? A palavra, às vezes, ela é próxima, né? Mas ela deixa de ter a profundidade, né? Que a gente esperaria da resposta. Muito bem colocado. E depois, assim, a minha colocação, compreendimento, né? O Emmanuel pergunta, na primeira pergunta, né? A fonte principal de ensino. A gente tem que gravar isso aí, é o principal. Assim, no meu modo de trabalhar aqui, eu grafo a palavra principal de ensino. E aí ele responde lá, né? Ó, ele usa vários conjunções adversativas. Aí ele fala lá na resposta: todavia, para a iluminação do só tendes o mundo, o evangelho do Senhor. Quer dizer, a principal, então, o Emmanuel responde que é o evangelho do Senhor. E é só. Não fica complicando, não. Eu acho assim. Aí depois ele entra no segundo parágrafo. Aliás, né, é outra conjunção adversativa, né? Não possui finalidade maior, né, que é a de restaurar a verdade evangélica dos corações desesperados e descrentes, né? Quer dizer, então só o evangelho que trabalha tem essa finalidade maior. No terceiro parágrafo, o Emmanuel joga lá outra conjunção adversativa, né? Para os conhecimentos, no momento, ele fala assim, mas a obra definitiva do Espiritismo é a edificação da consciência. Qual consciência? Consciência profunda no Evangelho de Cristo. Poxa, é estudar mesmo, estudar. E pela segunda resposta, pela segunda pergunta do Emmanuel, ele também trabalha com as conjunções adversativas. Ele fala sobre o plano invisível e fala, todavia, esse é o esforço. Quer dizer, nós temos que ter a nossa ação na realização do mecanismo doutrinário, do mecanismo doutrinário em ação. Depois ele volta. Só o trabalho de autoevangelização, porém,
é firme e imprescindível. Um trabalho, então, né, da autoevangelização é firme e imprescindível. E ele fala, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir. Olha assim, só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Entra com outra conjunção adversativa. Porquanto, depois de vossa edificação, como exemplo do mestre, alcançareis aquela verdade que vos fará livre. Então, essa pergunta, essas respostas dele hoje, aí, ela está cheia de só, Só. ou seja, há uma única lugar para você buscar, uma única fonte, coloca que é o nosso esforço que vai fazer isso, e a autoiluminação, ela é individual, cada um tem a sua iluminação. O que é para um, às vezes não é para o outro, o que o outro já alcançou há muito tempo, então, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado. Essas contribuições. Poxa, Obrigado. muito bom, muito bom, muito obrigado. Que pena que a Rosana acho que caiu, né? Ela deve ter. Bom, depois a gente fica sabendo. Você apertou ela, né? Ela foi e cascou fora. O Francesco chegou aí, tá na hora de dar um palpite. Não chegou, não? Como é que você sabe que eu cheguei? Ele pôs a cara aí. Olha, eu vi você abraçando a Rose. Olha, pelo que eu peguei aí é o seguinte. Dá para escutar bem aí? Tá? Ah, beleza. Então, vamos lá. Pelo que eu vi aí, bom, eu fiz uma palestra agora à tarde aí, eu falei, toquei nesse assunto aí. Eu falei que uma das maneiras da gente poder se melhorar, né, é você fazer a sua reforma íntima, né? E é disso que você está falando aí, né? A reforma íntima, através do Evangelho, das práticas que o Evangelho nos recomenda, né? Não tem outro caminho, como o Emmanuel falou. Para isso, você já tem o Evangelho. Então, ele é absoluto, não precisa procurar mais nada. Está tudo lá. Jesus deixou um testamento para nós, um guia de instruções, né? E um guia de práticas, né? É muito raro, né? Mas ele deixou para nós todas as práticas que nós temos que fazer, né, para chegar à excelência, né, como espíritos. Eu acho que é por aí, né? A gente não tem que perder tempo, né? Tem que praticar. Sem a prática, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A teoria é boa, claro que é, né? É sempre bom a gente poder conversar teoricamente sobre os assuntos, mas eu sempre valorizo mais a prática. Gente que trabalha com cura sabe disso. Nós falamos, mas também colocamos a mão na massa o tempo todo. E a gente sabe que não é nada fácil você colocar a mão na massa, né? Porque quando você tem uma pessoa que depende de você ali, só resta uma coisa: a sua fé. Se você não tem fé, se você não acredita, então significa que você não se trabalhou, você não está pronto. Essa é a realidade. E é isso que nos coloca nessa posição, na posição de estar não só discutindo, mas compelir a prática, né? Somos obrigados a praticar. O espírito é assim, não é só palavra. Prática o tempo todo. Se você não praticar, não serve para nada o que você aprendeu. E nós somos compelidos desde o primeiro segundo, quando nós entramos numa classe de estudos, a praticar. Só isso nos trará, na realidade, a segurança, o conhecimento e a elevação necessária do espírito para que nós possamos produzir a caridade que nós tanto almejamos, né? E falar de caridade é bom, mas, cara, se você não estiver preparado, não adianta nada, só não passa no discurso vazio. E Emmanuel é claro em relação a isso, ele fala muito bem. Coloca em prática tudo que você
está pensando em fazer aí, qual é a base? A base é o Evangelho. Vai lá, está tudo lá. Você não sei mais a lugar nenhum. Está tudo lá. Eu acho que esse é o nosso guia, é a nossa principal recomendação, né, dele, para que nós não ficamos dando volta. Na realidade, coloquemos a mão na massa. Jesus falava o tempo todo, né? E até eu sublinhei hoje, né, na palestra, né, que Jesus fez o seguinte pronunciamento. Ele falou, quando ele introduzia os milagres, ele falou, não é nada de excepcional. Todos vocês podem fazer o que eu faço. Né? Eu sou os deuses, podeis fazer o que eu faço. E até mais. Então, para que a gente possa chegar nesse grau, é preciso que nós trabalhemos o nosso íntimo. É preciso que nós façamos, processemos, na verdade, a nossa reforma. Só podemos chegar a algum resultado praticando, caridade. Mas se não pôr a mão na massa, ir lá, lidar com as pessoas, com os problemas das pessoas, que às vezes são reflexos dos seus próprios problemas, né? Porque está ali fazendo uma lavagem na alma do outro, mas em contrapartida está fazendo a sua também. Você está aprendendo, você está se elevando, você está se limpando, você está conseguindo progredir como espírito, né? Se elevando pelo espírito. Significa que esta vida, pelo menos, não está sendo jogada fora, né? E nós estamos tirando o máximo de proveito dela. E é isso que eu recomendo a todos os meus colegas aqui e a todos os que estão vindo aí também, que não são nossos colegas também, estamos encaminhados aí. Nós não neguemos fogo na hora do trabalho. É mão na massa, é trabalho. Jesus atendia todo mundo, atendia os prostitutas, os leprosos, os cegos. Ele não hesitava. Os loucos, né? Ele atendia todo mundo. Para ele não tinha esse negócio de esse não, ele ali, ou talvez, ou não. Chegava lá, essa criança morreu. Não, ela está dormindo. Chegava lá. Levanta, tirando. Acorda. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Eu acho que você está falando do momento, né? Pergunta, pede aí. Porque aonde encontrar, né? Qual a principal fonte? E foi falado, né, por todos, né? Do Evangelho, dos ensinamentos. E é uma coisa assim que lá é o caminho. Mas não adianta a pessoa vir, ler, fazer curso, se ela não sentir tudo aquilo, né? Ela não viver, ela não procurar, pelo menos, um pouquinho só, se tentar se transformar. Porque você pode ficar aqui, né? Como eles falam, aqui é o nosso mundo regenerado. Todo mundo se dá bem, todo mundo se abraça, se beija, se gosta, ajuda, mas lá fora é um outro universo, que muitas vezes você pode até fazer isso para o outro, e o outro nem entende o que você está fazendo, leva até para um outro caminho, né? Deturpa a tua intenção, e, enfim. E é uma coisa que eu estava pensando, você coloca um punhado de milho dentro da panela para estourar, para você ter a pipoca. Todos foram colocados juntos, todos estão na mesma temperatura da manteiga, do óleo, enfim, todos são mexidos. E um estoura primeiro, diante tantos que estão ali dentro da panela, um estoura primeiro, aí daqui a pouco, alguns segundos, vem o outro, aí vem o outro, daqui a pouco fica aquele barulheiro, todo mundo quer estourar ao mesmo tempo, mas sempre sobram alguns milhos que ficaram o tempo todo naquela quentura,
foram induzidos por tantos outros, mas não estouraram. Mas não estouraram. Né? E isso é para a gente mesmo, né? É uma coisa assim, dentro da família, dentro do teu núcleo. Você pode, numa palestra que você falou hoje, Francesco, se uma pessoa sentiu o que você quis dizer, pegou uma frase do que estava lá no slide, puxa, não tinha pensado nisso, é aquele milhozinho querendo estourar que ainda não estourou, pode ser, entendeu? Então, eu acho que é um processo realmente extremamente lento, é um processo, para nós, não estou querendo nos gabar, não é isso, mas eu acho assim, a gente tem que agradecer constantemente essa visão que a gente está tendo, essa oportunidade que a gente está tendo, e uma coisa que eu sempre questiono não é o fato da gente ler uma obra espírita ou assistir uma palestra que nós somos melhores ou piores do que o evangélico da quadrangular, do que da pentecostal, do sétimo dia, sei lá quantos nomes tem, né? Cada vez tem mais. Chega numa avenida, tem uma do lado da outra, né? Isso não, né? Se você nascesse em Moçambique, você teria uma religião, se nascesse na Índia, você teria outra, no Paquistão, outra. Isso que eu acho o mais lindo de tudo, né? Você pode não ter nenhuma, mas se você seguir um caminho do bem, você já tem essa iluminação aí, que você não precisa se debruçar em tantos livros para conhecer com minúcias e detalhes, né? Você tem algo muito maior, transcende toda aquela enciclopédia que tantos leem e, de repente, humilha a sua empregada, humilha o seu motorista. Então, eu acho assim que é tudo muito mais simples do que a gente imagina, mas tudo muito mais complexo do que a gente gostaria que fosse. Muito bom. Gostei. E assim vocês tiveram uma aula de pipoca espiritual. Próxima semana teremos outra receita. Eu falei isso em homenagem ao Samuel, que é de Minas, deve gostar de um curau. Queria lembrar, pessoal, que aquilo que a Rosilene falou para nós, na verdade, é quase um resumo do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente estava conversando aqui, e a gente falou tanto, né, da necessidade de iluminação. Nós estamos falando de iluminação, necessidade da iluminação, como brilhar a vossa luz, como fazer para brilhar a vossa luz, como edificar o reino de Deus. E o que a Rosilene falou foi maravilhoso, quando ela falou, olha, não importa se você está no Paquistão, que você é muçulmano, que você é hindu, que você é budista, que você é católico, que você é protestante, que você é evangélico, batista. Não importa, não importa. O próprio capítulo 15 coloca lá, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, que é o item número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Mas a própria fórmula foi dada por Jesus e está anotada no capítulo 15, na introdução do capítulo 15, quando ele coloca uma parábola, né? O necessário para salvar-se. Ele coloca assim, mas quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros, um pastor que aparta os cabritos e as ovelhas, e assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá ao rei aos que hão de estar à sua direita. E aí, como obter a luz? Coloca assim, vinde benditos do meu Pai. Possui o reino, a construção do reino de Deus, que você está preparado desde o princípio do mundo. Por quê? Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolhesse. Estava nu e cobriste. Estava enfermo e visitaste. Estava no cárcere e vieste me ver.
Então me responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos nu, ou te vestimos, ou quando o vimos enfermo, ou no cárcere, e fomos te ver? E respondendo, o rei lhe dirá: na verdade vos digo, que quantas vezes vos fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Vejam que quem pratica caridade, e pratica caridade de coração, de amor, ele não sabe o que está praticando caridade. É bom direito, ele não precisa saber o que esse senhor está fazendo. E por isso a pergunta que ele faz, a pergunta que nós fazemos para o mestre, né? Quando ele fala assim, mas como que nós fizemos isso? Porque para nós é tão espontâneo, para quem faz a caridade, o amor ao próximo, de maneira que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, ele faz isso tão espontaneamente, ele faz isso tão de coração, que ele não tem ideia. Por isso a pergunta dos justos para Jesus, né? Porque, e aí é que ele coloca, não, todas as vezes que você praticasse a caridade para um desses meus irmãos ou seus irmãos mais pequeninos que ainda não te compreendem, é a mim que você fizesse. Então, aqui eu não vou responder, eu não vou colocar o contrário, né? Porque a gente sabe o que acontece com o contrário, né? Mas a ideia máter de tudo isso, que está nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, e fora da caridade não há salvação, é exatamente a prática da caridade totalmente incondicional, totalmente despretensiosa, mas servir por servir. Dar de si, dar de si. A única forma de iluminar, a única forma de construir iluminação é consumir-se a si próprio, não tem outra forma. Porque para a luz poder gerar, para que a luz possa brilhar, ela precisa consumir alguma coisa. Então, precisa consumir de si próprio. É dar de si em favor do próximo. Né? Por isso que eu sempre falo assim, Deus ajuda a criatura através da criatura. É a oportunidade de você ser os braços e as mãos de Deus soerguendo o teu irmão que está passando por necessidades. Maravilhosa a tua colocação, a tua explanação, quando você estava falando, na hora eu lembrei, isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Quando fala, não adianta porque eu sou espírita, então eu estou no caminho. Olha, eu diria que, finalizando, né, a minha participação nessa segunda parte, é aquilo que o Francesco hoje, né, conversou, capítulo, acho que é 18, né, que você falou, capítulo 18, né, muito será cobrado daquele que é muito dado, muito será cobrado, né, exatamente o item que eu vou finalizar. Para nós espíritas que temos o conhecimento, não vai valer a misericórdia, porque a misericórdia divina, ela cobre a multidão de pecados, ela não entra no campo da injustiça. E a misericórdia é caminhar no campo de quem já sabe, mas não pratica, é injustiça. Então aí entra o processo expiatório. Então, muito será pedido, de quem muito será dado. Se nós já compreendemos e não colocamos em prática, pode ser que tenhamos que expiar, porque só a partir do momento que a gente sentir essa dor é que a gente vai realmente falar, não, realmente não dá para ser por esse caminho. Tem que mudar o hábito, mudar a rota, e se seguir essa rota certamente vai trazer dor e sofrimento. Isso é uma resposta muito clara e muito direta para nós. Por isso mesmo que você colocou no assunto. Nós espíritas, porque se você sabe e não pratica, é aquela situação. Acho que todos aqueles que vão em algum lugar, que tem a palavra de Jesus, que tem os ensinamentos do que é certo, do que é errado, se não fizer, não praticar, não ajudar, não auxiliar, está todo mundo mesmo fazendo pipoca. Por que Jesus chamava os fariseus de hipócritas? Toda hora, né? Principalmente nos 8 ais, né? Quantas vezes ele chamou os fariseus de hipócritas? Exatamente pelo fato que ele... por isso que ele falava assim, ouvir tudo
que ele vos diz, mas não façais da maneira que eles fazem, porque dizem uma coisa e fazem outra. Ou seja, ele estava simplesmente dizendo, olha, os fariseus, eles são bons para falar, mas para fazer são ruins. E por isso mesmo que ele toda hora tocava o pau em cima dele. Hipócritas, mentirosos. Por quê? Porque queriam ali, na semana passada eu falei sobre a formação de prosélitos, né? Eles queriam fazer prosélitos para eles e não para Deus, né? Que adorassem a eles, né? E que fizessem pagamento das coisas para o templo e para eles, mas não para Deus, né? Como Jesus falou, misericórdia quero e não sacrifício. Não é para levar lá, matar o cordeiro, matar a pombinha, aí tá tudo kits. Não, A primeira parábola já fala sobre eles, aí, né? Por que Israel foi destruído? Exatamente por causa deles. Sim. Os fariseus e os saduceus, que sabiam, conheciam a lei a fundo, mas não aplicavam. complicado. Não aplicavam. E não levavam isso para as outras pessoas. Esse é o pior de tudo. Quer dizer, Eu tenho conhecimento. Fica meu. A origem é muito complicada. Era briga deles como os essênios também, né? Jesus falava, mas falava como um essênio. Tinha conhecimento. Falava e já falava chamando a atenção dos caras. Eles pisavam a bola o tempo todo. Né? E não tinha como fugir. Né? Que moral eles tinham para chamar a atenção de Jesus? Nenhuma. Bom, semana que vem a gente, na verdade, como essa semana ele já abriu um aspecto que ele falou lá quando ele terminou a segunda parte, né? Que ele coloca assim, né, na segunda parte da pergunta. Poderemos obtê-la com as mensagens dos nossos entes queridos ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? E não sei se vocês perceberam, mas ele não tocou no sentido da crença. Ele deixou essa parte meio obnubilada. Ele falou alguma coisa, mas não se aprofundou nisso, né? Ele não entrou na questão da fé. Ele deixou mais enaltecido o processo da iluminação de ter Jesus como modelo e guia. Trabalho exemplar. E óbvio, lógico, as pessoas que compuseram as perguntas perceberam, né? E aí a pergunta da semana que vem vai caminhar para esse lado. E aí, tudo implícito. Aí a pergunta da semana que vem, para a gente já ir pensando, a 220. Há alguma diferença entre crença e iluminação? Já que ele não tocou ele falou sobre a crença, mas ele deixou essa palavra meio obnubilada, meio obscurecida. Então vamos caminhar, hein? Há alguma diferença entre crença e iluminação? Porque ela estava implícita na pergunta anterior, mas ele não aprofundou no tema. Então, agora, semana que vem, nós vamos aprofundar no tema, caminhando um pouco sobre a diferença entre crença e iluminação. Esse é o processo para a semana que vem. E eu gostaria de deixar aqui o convite para todos, semana que vem, pergunta 220. E a gente tem ainda mais alguns minutos, não sei, a gente já estourou o tempo, mas o pessoal da internet que está nos acompanhando, Gilberto, Leia, Sati, Samuel, alguma outra coisa que gostariam de colocar, participem. Eles estão aqui, fazem parte do nosso grupo, é o nosso grupo é um grupo único de estudo, e é um grupo, graças a Deus, bem sedimentado, bem construído, e eu só tenho a agradecer a todos pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estarmos juntos aqui compartilhando esse conhecimento. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa?